Ney, quando começou a parceria da 3C Plus com a Slap Law? Legal, cara. Eu vou contar essa história aqui, tá? A data foi no segundo semestre de 2020, mas a história de como essa parceria começou, ela é bem engraçada. Que na prática, eu tava dando uma rolada no meu Instagram, aí bati nos conteúdos ali que, se eu não me engano, era do Gustavo, falando um pouquinho sobre a parte jurídica, empresa de tecnologia, startup. E na época, eu segui o cara porque eu achei que ele era um CEO de uma startup. E aí eu acabei seguindo o perfil dele, depois eu vi que ele postou alguma coisa e marcou o perfil do Instagram da Slap, e eu fui no perfil da Slap Law. Quando eu caí no perfil dos caras, ali foi uma das coisas que mais me impactou, que foi a primeira empresa que eu vi fazendo isso comigo. Eu segui o perfil deles e instantaneamente eu recebi um vídeo de uma pessoa do time lá, da Slap Law, do time de marketing. E o cara me mandou um vídeo falando que eu poderia entrar em contato, que eles estavam à disposição para explicar um pouquinho mais do que era Slap, porque ele tinha olhado o meu perfil, viu que eu era um cara de uma startup, que eu tinha o 3C Plus, e imediatamente ele me abordou com essa mensagem. Cara, foi quase, talvez eu tenha sido a conversão mais rápida da Slap da história, do cara que interagiu, conheceu o conteúdo dos caras e foi lá e acabou virando cliente, eu acho que no menor tempo possível, porque depois disso eu já marquei uma call. Eu fui lá, entrei em contato com o Gustavo, a gente fez uma reunião, ele me apresentou o que a Slap Law fazia e era tudo que eu precisava naquele momento. Eu estava realmente num processo de estruturação da parte organizacional do 3C Plus, eu precisava organizar a parte do contrato social, acordo de sócios, pensar na entrada de novos sócios no futuro, e tudo isso eles entregavam. Essa parte da estrutura organizacional é a especialidade da Slap, revisão de contratos e tudo que eu precisava fazer com os meus clientes. Então, a primeira conversa ali que a gente teve eu acho que eu levei umas 2 semanas entre seguir o perfil da Slap, ir lá e ser convertido e virar um cliente dos caras. Ney, qual o papel que a Slap desempenha aqui dentro da 3C Plus? Como era antes e como é agora? Legal. Vou responder a primeira parte ali do como que era antes da Slap. Antes da Slap, tudo que vinha da parte de contratos, ali quando a gente fechou um contrato com o cliente, a gente tinha algumas demandas lá dos clientes questionando algumas cláusulas desses contratos. Tudo a gente tinha que parar o que estava fazendo, então eu ou os meus sócios, a gente tinha que parar tudo que a gente estava fazendo, ir lá, analisar aquele contrato, fazer pesquisa no Google e tudo mais para entender se a gente deveria ou não adequar o nosso contrato para a realidade que aquele cliente estava exigindo. Isso era caótico, porque na prática nós não somos advogados, a gente não é especialista nisso e a gente estava às vezes fazendo revisão de contratos que nós não tínhamos a menor ideia se poderia dar uma implicação futura para a nossa empresa ou não. A partir do momento que a gente fechou com a Slap, todo esse papel burocrático da gente revisar contratos, analisar tudo que está escrito dentro dessas minutas contratuais, tudo passou para a Slap. E a Slap nos orienta cada vez que um cliente ou alguma empresa que está fechando parceria com o 3C solicita alguma mudança, se aquilo tem algum impacto futuro ou não. Então, para nós, o nível de consciência que a gente tem hoje na hora de tomar uma decisão sobre a revisão de qualquer contrato aqui dentro da empresa é muito maior. Além disso, isso é só a parte contratual, mas tem todo o restante que a Slap entrega, que é a parte do acordo de sócios, que para mim é o documento mais importante que existe dentro de uma empresa, e é a Slap que fez o nosso primeiro acordo de sócios. A gente está agora na segunda versão da revisão desse acordo de sócios, e lá está determinado todas as regras de como funciona a nossa sociedade, prevendo todos os tipos de saída, por exemplo, de um sócio, o que acontece com a sociedade caso algum sócio venha faltar também. Então, isso tudo para mim é talvez a parte mais importante de você imaginar a tua organização, a tua empresa, como sendo uma empresa que vai viver para sempre. Você precisa pensar nos próximos passos futuros e pensar no acordo de sócios, que é o documento que rege como tudo vai funcionar na tua empresa, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Ney, qual foi a importância de ter um serviço jurídico especializado em startup para esse momento de crescimento e expansão da 3C? Essa pergunta ela é chave. Assim, eu diria que não ter um serviço jurídico nesse momento que a gente está vivendo agora é impossível. Porque agora sim vem a parte mais difícil, talvez, para uma startup, que é a parte de você revisar contratos e propostas que você recebe de investidores. Esse contato que você faz com fundos de investimento, quando você planeja abrir uma rodada de captação, são os contratos mais importantes que você vai assinar na tua vida. Se você assina um contrato com um termo errado agora, pode prejudicar o andamento inteiro da sociedade, o andamento inteiro da tua empresa. E aqui entra o papel de você ter alguém do lado jurídico que te apoie e mostre para você tudo que você realmente, de fato, está se comprometendo dentro de um contrato. Então, existem vários contratos que envolvem uma rodada de captação, desde o term sheet até ali a assinatura do contrato, mesmo dos termos, tudo que vão envolver essa rodada de captação. E sem um apoio jurídico especializado, é impossível você passar por esse processo sem cometer nenhum erro. E o principal é o porquê que a gente fez isso com a Slap. Lá atrás, já quando a gente fechou com a Slap, a gente fechou com os caras porque os caras entendem a nossa linguagem, entendem o que a gente está vivendo hoje. A gente já viu vários escritórios que são muito bons, que são escritórios conceituados e estão há muito tempo no mercado, mas o fator entender o cenário que a startup está vivendo é importante, porque senão você pega um escritório jurídico lá que pode ser que tenha muito conhecimento na área, mas não entende os termos ali que estão sendo tratados dentro de um acordo envolvendo uma rodada de captação. E aí pode ser que você leve muito tempo para conseguir realmente ir lá e responder para aquele fundo de investimento. E rodadas de captação, elas têm
tem um tempo setado entre o início e o fim da rodada. Então tem alguém que entenda o que você está vivendo, entenda o processo, como ele funciona, e entenda exatamente o que você está se comprometendo dentro desses contratos que você está assinando. É a parte mais importante para o futuro do teu negócio. Ney, como que você avalia o serviço prestado? Eu avalio o serviço que eles prestam para nós como sendo ótimo. Tudo que a gente precisa eles respondem muito rápido e tem uma atenção incrível nos detalhes. Quais foram os pontos que mais te chamaram a atenção, que mais te conquistaram em relação ao serviço? O ponto que mais me chamou a atenção depois que a gente fechou o contrato foi o nível de organização que eles têm lá. Então, no primeiro momento, já eles passaram para nós um cronograma do que seria construído nos próximos 3 meses e tudo aquilo foi entregue realmente dentro do prazo. Então, essa, sem dúvida nenhuma, para mim, foi o primeiro impacto que eu tive com o serviço prestado pela Slap e eu vi que tudo que eles se propuseram a fazer no cronograma foi entregue rigorosamente em dia. Você recomendaria a Slap para um amigo? Essa pergunta é chave, porque não só recomendaria, eu já recomendei a Slap várias vezes. Tem vários amigos meus que têm empresas, startups e hoje são clientes da Slap. Inclusive o Gustavo até está me devendo, acho que uma comissão. No mínimo, acho que um brinde o Gustavo me devia mandar para mim aqui hoje para reconhecer esse trabalho que eu já fiz lá de indicação de leads para o time da Slap.